instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Se há algo muito importante na nossa história é educar os filhos. E aí, eu quero fazer indicar duas obras para vocês. Emburrecimento Programado. E a outra, Armas de Instrução em Massa. Quem escreveu esses dois livros? Note o primeiro, o título primeiro, Emburrecimento Programado. De maneira resumida, a tese do livro é a seguinte: não é que os progressistas eles tinham um plano para educar os nossos filhos e esse plano falhou. Não. O plano era deixá-los burros. Esse era o plano. E qual é a tese desse homem? Quem é ele, primeiro? John Taylor Gatto, ele foi professor durante 30 anos, ganhou vários prêmios como professor. 30 anos lecionando nos Estados Unidos. Ele escreveu esses dois livros. E ele condena veementemente a escola. Alguns argumentos dele interessantes, que ele dá no seu livro Emburrecimento Programado, é que não é tão difícil assim aprender a ler e a escrever. Ou seja, é um verdadeiro fenômeno que acontece nas escolas, porque as pessoas vão para lá e não conseguem ler nem escrever. Mas ele diz, é relativamente fácil, é necessário 100 horas, ele diz alguma coisa assim, para que se aprenda a ler e a escrever. Mas aí ele explica. Ora, se nós ensinamos isso, obviamente, o meu trabalho para muitos vai se tornar inócuo. Então, tem se inculcar na cabeça de todo mundo que as pessoas são incapazes de educar seus filhos. Outra tese interessante desse professor renomado, premiado, durante 30 anos, não, a educação de verdade não custa nada. Mentiram para você, dizendo que você precisa dos melhores livros e, claro, se você tiver a oportunidade de adquirir os melhores livros, mas de acordo com ele, a genuína educação não é tão cara assim, não. Essas são algumas teses interessantes, mas a tese central é a seguinte: os grandes empresários, eles querem mão de obra obediente e eles querem vender muito. E como fazer isso? Ora, se eles querem carregadores de pedras, eles não querem que esses carregadores de pedras perguntem, sejam inteligentes. É interessante que eles sejam estúpidos. É interessante. E é interessante que eles sejam estúpidos também, para que eles possam consumir bastante. Porque só um estúpido acha realmente que o dinheiro, que comprar um celular de 5, 7 mil reais, vai conferir identidade a ele. Só uma pessoa estúpida que acha isso. É só um estúpido que acha que ele precisa de um carro de 80 mil reais, do contrário, ele vai entrar em depressão. São pessoas estúpidas que são presas fáceis nas mãos dos marqueteiros. São os estúpidos. Então, essa é a tese. Não é que o sistema escolar falhou. Esse é o objetivo. Tornar as massas em eleitores dóceis, funcionários obedientes e consumidores vorazes. Consumidores vorazes. E essa é a tese dele. Depois eu convido que você leia. Ora, para a gente averiguar, né, tudo isso que ele está falando, você precisa de um pouquinho mais de... Você precisa ler um pouquinho para... É verdade isso. Essa fundação Rockefeller, como ele vai citar aqui, ela fez isso. Você precisa de um longo estudo. Mas, de qualquer maneira, ainda que você não tenha a fonte de como isso começou, porque há outras fontes também dos progressistas que queriam acabar com a fé cristã. Essa é uma outra vertente, também para explicar o estado da escola atual. De qualquer maneira, veja o efeito. Ainda que você tenha dúvida da causa, de qual foi a causa que gerou a escola moderna, que pariu jovens completamente estúpidos e consumistas. Ainda que você tenha dúvida da causa, esse é o efeito. Você vê isso acontecendo hoje. Assim, a rodo. A rodo. Hoje um professor, eu não lembro se ele é professor, ele disse que trabalha no colégio. Ele fala, a situação é caótica. Meninos têm dificuldade de escrever o próprio nome. O próprio nome. De diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. E as pessoas não notam muitas vezes isso. Elas não notam que muitas vezes as crianças que se dão um pouco bem ali, um pouco melhor na escola, são justamente aquelas que recebem alguma instrução fora. O que você aprendeu de útil na escola?
que você usa hoje? As pessoas não param para notar o óbvio. Ou seja, o que eu acredito é que você deve educar os seus filhos. Ainda que o seu filho, se você acha que tem jeito para a educação como da escola, de qualquer maneira, você, ainda que envie seu filho para a escola, você é responsável por educá-lo. E a educação, no sentido de instrução, para moldar o caráter de seus filhos, isso é responsabilidade sua. Sua responsabilidade. E você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que ele seja bem educado. A falência da escola está aí, as pesquisas que medem a educação no Brasil mostram o nosso país nas piores colocações. Agora, o mais interessante é esse cara falando da educação no país dele, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele diz, um fracasso total. Um fracasso total. Ele diz que lá nos Estados Unidos foi feito um planejamento para retirar as liberdades das pessoas, como por meio da escola. Se num país como ele, como os Estados Unidos, a terra da liberdade, isso acontece, imagine num país como o nosso, um antro de comunistas. Sendo assim, o que a gente precisa de verdade é instruir nossos filhos. O que a gente precisa mesmo é não brincar, é não, sabe, coloca um molequinho numa salinha lá que vai pintar e bordar e, sabe, entretenimento puro. Entretenimento puro. Depois esses pais, eles dizem, eu não sei onde eu errei, esse menino foi criado na igreja. Mas, primeiro, em que igreja? Segundo, na onde? Ouvindo o quê? Desenhando e brincando, entendeu? As pessoas não param para pensar. E eles acham, tá vendo? 30 minutos de salinha de desenho, pipoquinha e brinquedinhos, eles consideram isso como ensinei meu filho. Não, isso não é. Isso não é, definitivamente não é. Mas tudo o que é bom, tudo o que presta, nasce, brota por meio daquele suor seu que pinga na terra. As coisas boas acontecem assim. Mas é possível para todos aqueles que se dedicam. É possível que a gente livre os nossos filhos dessas mazelas. Esse é o objetivo do conhecimento. Não é passar numa prova. O objetivo de conhecer algo é para que esse algo se torne parte de você.